Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem. A gente segue na série Trindade, dando sequência ao livro de Êxodo que a gente está estudando, sobre a luz dos 3 níveis de interpretação, né? Bem como corpo, alma e espírito, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem 3 níveis de interpretação da palavra: o nível literal, o nível da alma, o nível literal do corpo, não é exatamente o que está escrito, o da alma, que é o pessoal, é onde a gente vai ler a Bíblia se colocando nesse lugar, se avaliando, independente do tempo ou da história, extraindo lições para a nossa vida, definitivamente. E o nível espiritual, o nível profético, o nível mais profundo de interpretação, onde a Bíblia vai apontar para algo que vem muito mais à frente, muito mais adiante. Hoje nós trabalharemos com os capítulos 21, 22, 23 e 24 de Êxodo. A gente vai falar de forma resumida, mas entendendo que após os 10 mandamentos, ainda existe lei acerca dos escravos, lei acerca da propriedade, leis sociais, leis de justiça e misericórdia. E aí tem um tempo aqui que Deus vai prometer enviar um anjo, essa é uma parte muito importante, e a confirmação da aliança de Deus com o seu povo, né? Vai ser dito a Moisés lá no monte também. Pois bem, a gente, estudando os 10 mandamentos, a gente entende que Deus deu algumas diretrizes, mas essas diretrizes podem ser todas resumidas em um único mandamento, que é o amor. Contudo, quando se trata de uma sociedade, de uma nação, de um povo, às vezes, para julgar determinadas causas, fica mais fácil se você tiver diretrizes pré-determinadas. Muito do código de conduta que a gente tem hoje, social, né, as leis, as regras, muita gente não sabe, mas tudo isso é fundamentado na Bíblia. Toda essa orientação de Moisés aqui perdurou por centenas, por milhares de anos, certo? Então, as leis acerca dos escravos, por exemplo, se você tivesse um escravo, se você tivesse um serviçal, tinha um tempo para aquilo acontecer, ou depois de uma certa quantidade de anos, ou depois de cumprir algumas metas, ele poderia ser liberto. Se ele entrasse com a sua família, ele poderia ser liberto com a sua família. Se a sua família fosse concedida durante a escravidão, isso seria negociado, a família ficaria, ele estaria liberto. Então tem algumas diretrizes minuciosas que vai estar aplicando isso no dia a dia para facilitar o julgamento, né, das causas diárias. E aí, quando fala acerca da propriedade, fala do interesse de cada um, fala de herança, fala de divisão, fala da importância de como negociar a compra, de como utilizar aquilo que você tem, de como devolver ou ressarcir aquilo que você gerou de dano a alguma pessoa. Então todas essas orientações, elas vão estar sendo instruídas aqui. Sobre a escravidão tem um elemento muito importante, que é a questão do escravo que não quer ser liberto, e isso vai ter um nível profético muito interessante. Se o escravo chegasse no ano da liberação dele, né, da autorização para ser livre, e ele dissesse que por amor a seu senhor, ou por gostar de servir ali, ele não quer essa liberdade, então ele seria marcado para que nunca mais fosse liberto. Isso é muito importante. Leis da propriedade, leis sociais, questões de como você se relaciona com pessoas. Se alguém tomasse uma jovem virgem, as responsabilidades que tem sobre a família, sobre a casa, sobre uma série de coisas. Enfim, se você ofendeu alguém, como você pode se reportar, como isso pode ser ressarcido. Leis de justiça e misericórdia, quando você toma alguma coisa emprestado, quando você aluga alguma coisa, até que ponto era responsabilidade sua se viesse dar errado ou não, enfim. E aí,
nessas leis existe uma série de minúcias, de critérios que Deus vai dizer como Ele quer que as coisas sejam feitas, como Ele quer que as coisas sejam tratadas, como Ele quer que as responsabilidades sejam atendidas. Isso mostra um caráter muito específico de Deus, porque o cuidado que Ele tem de passar essas coisas passo a passo. Aqui tem algumas descrições também. Onde foi que eu vi isso? Está um pouquinho antes, na verdade. Não, tá à frente, na verdade. Sobre ofertas para o tabernáculo, aí já seria 25, 26. Que ele vai descrever como ele quer que seja o tabernáculo, como ele quer que seja a arca, e isso é uma sequência dessas leis de tratativas, né? Então o que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, eu sou cuidadoso nos detalhes e eu quero que vocês se atentem aos detalhes, na forma de tratar, na forma de negociar, na forma de se portar. Então a palavra está dando uma série de diretrizes aqui, que nem sempre são tão agradáveis de se ouvir e ler, como olho por olho e dente por dente. É uma expressão que nasceu aqui dentro. Então, se você lesou alguém e furou o olho dessa pessoa e ela perdeu a visão, seu olho vai ser furado. Isso é justiça. E você fala, meu Deus, mas isso é um absurdo. Tanto que hoje na sociedade não se aplica isso. Você pode ser preso, você pode pagar uma indenização, mas não vão furar seu olho. Mas justiça é isso. Então, hoje, por isso que muitas vezes a gente ouve o termo a justiça não é justa. Por quê? Porque justo seria, você furou o olho, seu olho vai ser furado. Isso é justo, mas é impraticável hoje. Então o que acontece na verdade? Não é justiça, a gente busca um equilíbrio, um acordo, a gente busca a paz social de alguma forma, né? Por isso que tanta gente é insatisfeita com a justiça. Mas já pensou? Alguém matou o filho do outro, o filho daquele que matou vai ter que ser morto. Vira ali um caos, certo, mas isso é que é justiça, não é? Você não tirou a vida do filho, então você vai ter a vida do filho tirada. E aí a gente fala, mas isso é muito absurdo, certo? Aí aqui entra a misericórdia, aí aqui entra o bom senso, aí aqui entra a graça. Se a gente for executar dessa forma, você destrói tudo e todos. Você cortou a mão de alguém, sua mão vai ser cortada, é justiça. Mas a gente não aplica isso. Eu entendo que Deus permitiu e até orientou que a justiça fosse executada dessa forma, para que nós não sejássemos demasiadamente justos. Porque quando a palavra de Deus não sede demasiadamente justos, não execute justiça demais. Mas se a mesma palavra de Deus fala que a gente deve ser perfeito como o Pai é perfeito, como é que eu vou ser perfeito e não demasiadamente justo? É porque justiça em demasia faz com que eu execute justiça na vida do outro. E se eu for só suficientemente justo, eu executo justiça na minha vida. Então eu busco justiça para mim, eu busco ter sentenças de justiça sobre a minha vida, mas não sobre o outro. Então eu, sendo justo, eu vou ser suficientemente justo. E não sendo demasiadamente, eu não vou cobrar que o outro seja justo. Ele é que tem que ter essa consciência, ele é que tem que amadurecer isso, entende? Então, para que a gente não viva num mundo justo em demasia, que é todo mundo perde, a gente executa justiça na nossa vida, mas executa misericórdia na vida do outro. E essa misericórdia, ela vai nos encaminhar, não é isso que faz, né, mas isso também vai permitir que sejamos perdoados, porque o próprio Cristo ensinou a oração que fala, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então, se eu quero executar justiça a qualquer custo na vida do outro, Deus vai executar justiça na nossa. Se eu exerço misericórdia na vida do outro, Deus será misericordioso conosco. Assim diz a oração. O sangue de Cristo foi derramado na cruz para que fosse executado justiça nele, para que houvesse misericórdia em nossa vida. Mas para que eu acesse a misericórdia que me foi concedida
de forma gratuita, a graça me concedeu misericórdia, porque a justiça foi executada em quem não tinha culpa. Então ele levou as nossas culpas, Cristo levando as nossas culpas, sofrendo a execução de justiça nele, eu não preciso mais pagar essa justiça. Contudo, para acessar isso, eu preciso reconhecer esse sacrifício. E reconhecendo o sacrifício, eu replico esse sacrifício, porque tão grande fica a minha gratidão sobre o que Cristo fez para mim, executando misericórdia, que se eu tenho esse real entendimento, eu executo misericórdia em todos à minha volta. E se o Pai vai perdoar as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve, se Deus vai perdoar as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu, os meus pecados serão perdoados, assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Executemos misericórdia para que sejamos acolhidos em misericórdia e tenhamos acesso à vida eterna no céu. Ok? Aí aqui tem um trecho muito importante que eu não posso deixar de ler, literal mesmo, que está em Êxodo 23, versículo 21, a partir do 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Aqui um anjo do Senhor, né? Mas que alguns estudiosos dizem que faz menção aqui a Cristo. Esse anjo que leva o nome de Deus é o próprio Jesus. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Se, porém, diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará. Tá? O 22 aqui é o mais importante. 23, 22. Se, porém, diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O que é que Deus está dizendo? Se você estiver atento à voz que eu estou te falando, né, se você obedecer a diretriz que eu estou te dando, se você estiver realmente sensível a essa voz, seja através de um anjo, seja diretamente a minha, quando eu te direciono, se você for conduzido por isso, os seus inimigos serão meus inimigos, e eu vou batalhar por você, e a vitória é sua. Foi inevitável ler isso e não lembrar de um versículo que tem lá em Salmos 81, versículo 13. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, 14, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Percebe que a Bíblia toda é uma coisa só? Então o que está sendo dito aqui, o que está sendo dito lá? Você só precisa ouvir a Deus, só precisa crescer em sensibilidade e em obediência. Uma vez que a gente atende e entende Deus e executa o que Ele nos orienta, tudo muda. Então, que nós possamos crescer dessa forma e que a gente possa se avaliar diante dessas leis de conduta, seja de escravo, de propriedade, as leis de misericórdia, que a gente possa estar atento a essas coisas de forma que a gente execute essa justiça em nós. Será que eu tenho dado liberdade para quem trabalha para mim? Será que eu tenho sabido exercer a minha liberdade, o meu direito de ir e vir com sabedoria? Será que eu tenho cuidado das minhas propriedades? Será que eu tenho cuidado das propriedades do outro? Será que eu tenho sido responsável no sentido de ressarcir aqueles que eu causo dano? Então, é de extrema importância que a gente conheça a justiça para que execute a justiça em nossas vidas e que a gente entenda a misericórdia para exercer misericórdia na vida do outro. Então, sejamos suficientemente justos. E aqui, sobre a questão do escravo, que eu achei muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui. Se porém, 21, versículo 5, se porém esse escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, eu e a minha mulher e os meus filhos não quero sair do forno, então seu senhor o levará perante os juízes e fará a porta
ao batente, e o seu senhor lhe furará a orelha com a sovela. Então ele o servirá para sempre. Lá em Salmos, se eu não me engano, também diz exatamente isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É exatamente o que está no 5 aqui. Eu amo a meu Senhor, e a minha mulher e os meus filhos não quero sair do forno. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vai receber uma marca e nunca mais você vai deixar de servir esse Senhor. Aqui fala como escravo deve se portar a seu Senhor. Mas quando nós temos direito à liberdade, mas nos sentimos amados, nós amamos esse Deus, nós falamos: Deus, eu não quero mais essa liberdade que o mundo diz oferecer, eu tenho prazer em te servir. E quando isso acontece, Deus fala: então você será marcado e será sempre o meu servo, e será reconhecido meu filho. E mais adiante ele vai dizer: não são mais chamados servos, mas amigos, porque vocês têm acesso ao plano de meu Pai. E depois não só amigos, mas filhos e co-herdeiros do reino. Então, uma vez que a gente se posiciona, olha que precioso isso e que profético, e o quanto isso nos leva lá para a parábola, por exemplo, no Novo Testamento, contada por Cristo, do filho pródigo. Repare, quando eu aceito ser escravo e acho que isso é um benefício incrível, eu sou reconhecido como filho. Porque eu estou dizendo: Deus, ser teu escravo, Pai, ser teu servo, meu Senhor, é tão bom que eu não quero nunca mais deixar de ser. Essa mensagem eu vou deixar mais curta para ver se mais gente assiste até o final. Deus, ser escravo na sua casa, no seu serviço, na missão que o Senhor designou, é tanto privilégio, eu amo tanto fazer isso, que eu não quero mais me liberar disso. E aí Deus nos dá uma marca e não somos mais livres. Só que Deus não nos chama para ser escravos, Ele nos chama de amigos, nos chama de filho e nos coloca como co-herdeiro do reino dos céus. Como foi a parábola do filho pródigo? Um filho que pegou a herança que tinha de forma precipitada com o pai, jogou tudo fora, desperdiçou, e um dia, enquanto cuidava de porcos, ele desejou, imagine a situação desse cara, ele desejou comer a comida dos porcos. E ele não podia, né? Porque era a ração dos porcos. Então, assim, ele estaria sendo um péssimo empregado se ele fizesse isso. E aí ele desejou comer a comida dos porcos e falou: oh meu Deus, um servo qualquer, o mais baixo, o pior escravo do meu pai, come tão melhor do que eu estou disposto a comer essa lavagem, essas bolotas dos porcos aqui. Eu vou até meu pai e vou pedir para que ele me dê o benefício, o privilégio de ser só um empregado dele. Só isso. Ou só me permita trabalhar para o Senhor. Só, por favor, me dê esse privilégio. E diante dessa humildade, diante dessa sinceridade, diante desse prazer em servir, o pai o recebe com sandálias novas, com anel, com vestes novas e com uma festa. É assim que Deus nos recebe quando a gente fala: eu só quero te servir. Essa liberdade que o povo diz que é liberdade, eu não quero. Eu quero servir para o Senhor. Como é que eu posso, para sempre, só te servir? Aí ele fala: vem cá que eu vou te marcar. Só que essa marca, o que aqui é tido como sovela, né, que fala que vão colocar alguma coisa, tipo um brinco, prender alguma coisa na orelha do escravo, na verdade ele está dizendo o seguinte, ou queimar, né, sovela, eu tenho que precisar direitinho o que é. Mas enfim, uma vez que essa marca é feita, é semelhante à marca que Deus deixa em nós. Então, aqueles que são marcados por Deus, aqueles que têm a marca da promessa, é a marca de quem escolheu não viver a liberdade por amor ao serviço, por amor ao Senhor e por servir com excelência, por amor ao Senhor. Então, quando a gente entende isso, a gente fala: eu quero ser marcado. Eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escravo por obrigação. Esse é o maior privilégio. Então, que possamos ter essa compreensão e viver nesse nível de entrega, nesse nível de amor, e ser marcados de maneira que nos dá direito à herança, nos dá direito a acesso ao reino, nos dá o direito
e chamá-lo de Pai. Que privilégio. Pense sobre isso, curta essa mensagem, comente, compartilhe, leve esses ensinos adiante. Se não com o vídeo, absorva isso daqui e fale, mas fale sobre isso todos os dias. Abençoe outras vidas. Deus abençoe seu dia.